Funções da linguagem. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem. Segundo a intenção do falante, elas são classificadas em 6 tipos: função referencial, função emotiva, função poética e função fática, função conotativa e função metalinguística. Cada um desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Assim, elas determinam objetivos dos atos comunicativos, embora haja uma função que predomine em vários tipos de linguagem que pode estar presente no mesmo texto. Da comunicação. É essencial você aprender esses elementos, pois sem eles você não vai entender as funções da linguagem. E eu quero que você preste bem atenção nisso, pois a gente vai falar esses termos ao longo do vídeo e eu não quero ninguém ser perdido no meio do vídeo. O primeiro é o emissor. O emissor é aquele que fala, aquele que produz o texto. No caso, se esse vídeo fosse um texto, eu seria o emissor e você seria o receptor, que no caso é o próximo. Receptor é aquele que recebe, o destinatário. Ou seja, se esse vídeo fosse um texto, eu seria o emissor, você seria o receptor. O terceiro é a mensagem, ou seja, é o próprio texto. Ou seja, se, de novo, se esse vídeo fosse um texto, o que eu estou fazendo aqui seria a mensagem, no caso, elemento da comunicação. Temos aqui o código. O código seria o código, vamos supor, letras, números, dentre outros. Também tem o canal. Se você está vendo esse vídeo pelo tablet, computador ou celular, pois é, isso é um canal. Vamos supor, é, um texto. Vamos supor, um texto de um livro. O livro seria o canal. Também tem um referente. O referente é o contexto, ou seja, o assunto naquilo que a mensagem faz referência. Função poética. A função poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir uma mensagem. Essa função da linguagem é encontrada nas obras literárias e muitas vezes é confundida com a função emotiva. Lembre-se que na função poética o mais importante é a mensagem em si. Já o principal objetivo da função emotiva é emocional ao mesmo tempo que se preocupa com o emissor da mensagem. As características da função poética é a preocupação com a mensagem e a forma como ela é transmitida, palavras usadas em sentido conotativo ou figurado. O elemento da função poética de comunicação é a mensagem. A mensagem é o conteúdo do diálogo ou texto, ou seja, o objeto utilizado na comunicação de forma que representa o assunto, o conjunto de informações transmitidas pelo emissor, o próprio elemento enviado entre o emissor e o receptor. Por exemplo, João disse a Maria que iria pegar a caneta emprestada. A televisão anunciou um desastre tectônico no Japão. O rádio tocou a nossa música. Está aprendendo o discurso que utiliza o código para explicar o próprio código. O que melhor define e caracteriza essa função é o uso da linguagem. Ela pode ser encontrada num vídeo que tenha como tema filmes, ou uma música ou um poema, que fala sobre música ou poema, respectivamente. Entre tantos outros exemplos, podemos citar a gramática e o dicionário. O primeiro exemplo é no dicionário, uma frase. A frase é um enunciado com ou sem verbo que tem sentido completo. Numa música, o elemento da função metalinguagem é o código. E o sistema de sinais utilizado para repassar a linguagem, como por exemplo, o idioma assim, o elemento representa o conjunto de signos que serão utilizados para transmitir a mensagem da melhor maneira possível. Por exemplo, se um emissor norte-americano enviar uma mensagem em inglês, um brasileiro terá que traduzir a fala para compreender a mensagem em português. Da mesma maneira, os deficientes auditivos e deficientes mudos podem utilizar a linguagem de sinais para comunicarem entre os si receptor. Nesse caso, precisa estar preparado para compreender o código ou utilizar outras estratégias visuais expressivas para compreender a informação e responder à mensagem. Privilegia a interação entre emissor e receptor da mensagem, ou seja, entre o locutor e o interlocutor. Ela é utilizada na abertura, estabelecimento e interrupção da comunicação.
Essa função da linguagem está presente principalmente nos cumprimentos, nas despedidas e nos diálogos em geral. Por exemplo, o exemplo da publicidade é gripe, penegripe. Seu pai está correndo no trânsito, xinga ele. É a campanha de conscientização de segurança do trânsito em Porto Alegre. O elemento da função fática é o canal, e o canal pelo qual a mensagem é transmitida, esse elemento corresponde ao meio percorrido pela mensagem, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, internet, dentre outros, meios físicos que distanciam o emissor do receptor. Função emotiva ou expressiva. Nessa função, predomina o envolvimento do emissor, evidenciando expressividade no discurso. Como o emissor é o principal dessa função, então é muito comum serem apresentadas opiniões, sentimentos, sensações, juízos de valor muito individuais em determinado texto. Essas são as principais características da função emotiva. São elas: verbos e pronomes apresentados na primeira pessoa do singular, discurso que tem como objetivo comover ou emocionar, e sinais de pontuação que expressam certa emoção, como reticências e ponto de exclamação. Tipos de texto que a função emotiva é encontrada. O principal é o diário, como vocês já pensaram, mas também podemos encontrar em poemas, cartas e narrativas de teor dramático. Podemos ver um exemplo de função emotiva em um poema de Mário Quintana, Poema do Contra. Todos esses que aí estão atravacando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. O referencial ou denotativo está presente na maioria dos textos que acessamos diariamente, pois a principal característica da função referencial, ou denotativa, é a informatividade, ou seja, apresentar um fato de forma clara e objetiva. Características da função referencial. É uma linguagem simples e de forma direta. Os verbos e pronomes são apresentados na terceira pessoa e é baseado em fatos e dados concretos. A função referencial pode ser encontrada em textos técnicos, notícias e reportagens, artigos científicos, textos religiosos, correspondências comerciais, documentos oficiais e livros didáticos. Função conativa ou apelativa. A função conativa se caracteriza pelo fato de transmitir uma mensagem para convencer o receptor, ou persuadir o receptor. Características da função conativa. A primeira, como eu já falei, que é persuadir o receptor. A segunda, utilizar a segunda ou terceira pessoa, tanto no plural, tanto no singular, como tu, vós ou ele, eles, já que se centra no ouvinte. E verbos no imperativo, como vai, faz, esteja, dentre outros. E, por último, se utiliza de vocativos. É bem importante vocês decorarem que são vocativos, não apóstrofos, porque tem muita gente que confunde eles dois e simplesmente erra uma questão só por causa de que confundiu o apóstrofo com o vocativo. Exemplos de função conativa ou apelativa. Tem a do leite moço, que é você faz maravilha com leite moço. Dentre outros, é só você ligar a sua TV que já aparece um monte. Também uma bem clássica, que não sei se foi nos anos 90, ou 80, ou 2000, que é do Batom Garoto. Se eu achar esse vídeo, eu coloco no vídeo. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da Garoto que não sai da boca nem da cabeça.